São quase 40 anos que eu estou no parlamento, né, com esse mandato que eu estou encerrando, que vai encerrar agora em 2026, vai completar 40 anos. E aí eu pretendo partir para outros caminhos ainda. A vida sempre recomeça, como eu digo. Sempre novos caminhos que a gente vai fazer. Não é nem novos caminhos, é nova forma de caminhar, mas sempre atuando nessa linha que eu entendo de ajudar os que mais precisam. E a ida para o Japão tem um pouco disso, porque eles escolheram alguém para ir com uma delegação de pessoas do executivo na época, e no parlamento eles queriam alguém que fosse da área sindical e de preferência que é negro, por ser a discriminação tão forte nesse país, né? E foi escolhido por unanimidade para que eu fosse então para o Japão. Fui para o Japão, para mim uma novidade naquela época, em que eu pude conhecer desde o famoso trem-bala, conhecer como é que os costumes no Japão. Uma das coisas que no Japão me impressionou muito foi a forma do tratamento para os idosos, né? Os idosos lá eles são considerados mestres do amanhã. Então, eles ficam muito tempo numa empresa, a empresa, em vez de demitir, ela passa ele para uma outra empresa e ele fica como orientador, como instrutor, como um professor técnico, né? Ou seja, valorizam o idoso com toda a capacidade que ele tem acumulada. E é isso que eu procurei fazer no Brasil, quando eu apresentei o Estatuto do Idoso. Diga-se de passagem, o Estatuto do Idoso surgiu de uma sugestão do idoso do Rio de Janeiro, diretamente para mim. E por isso que eu vinculei ao Japão, porque o Japão valoriza muito o idoso, e a vida fez com que eu fosse o autor do Estatuto da pessoa idosa. Bom, e lá no Japão fui tratado de forma muito carinhosa por toda a delegação de empresários e representantes do executivo na época. E entre as novidades, elas, olha, vamos comer um yakisoba hoje à noite, mãe. Yakisoba? O que é isso? E ele disse, não, se não conhece, vai conhecer. Daí eu conheci a famosa yakisoba, que é um tipo de uma massa com frutos do mar, né? Muito gostosa, muito interessante, muito... Eu comi o peixe cru também, que eu nunca tinha comido, já tinha comido peixe cru. Você vai comer peixe cru, então. A yakisoba e peixe cru. Tem outras iguarias ali, né? Mas eu me lembro muito do yakisoba e o peixe cru. E adorei os dois, né? Eu gosto muito, muito de peixe. E voltei de lá, fiz palestras sobre esse assunto. Aqui no Rio Grande do Sul, arroz, feijão, carne, frango de gado, de porco também. E pronto. Não via pratos diferentes, né? Lá que eu fui... Lagosta, a primeira vez que eu fui comer foi lá também. Não é que eu comi lagosta aqui. De jeito. Porque eu vim das fábricas para ser constituinte, num período bem rápido, eu virei deputado federal constituinte por decisão de um congresso estadual dos trabalhadores do Rio Grande do Sul, que tiraram o meu nome para que eles iriam apoiar para ser deputado federal. Depois de deputado federal é que eu fui parar no Japão com esse convite, né? Como fui também, logo já que eu falei de constituinte, logo após a constituinte, eu fui parar na África do Sul. Foi para mim um momento muito marcante. Foi logo após a constituinte. Nós tivemos uma moção, um documento de moção de apoio à liberdade do Mandela na África do Sul, por iniciativa da Bancada Negra. Que era eu, Benedita da Silva, Caó e Edmilson Valentim, que era a famosa Bancada Negra. E fomos lá para a África, e fomos para a África do Sul para conversar com o governo do apartheid, veja bem. Domingo Leonel foi junto, e João Herman também foi, me lembro. Esses não eram negros, mas eram militantes das causas dos direitos humanos. E nós, quando estávamos chegando, o gaúcho, o avião da Varig, né? Então disseram para nós que eles não iam deixar de descer. Daí o comandante, que sabia qual era a nossa missão, disse, não, vamos descer sim, não vai acontecer nada. E descemos, não aconteceu nada. Fomos recebidos na África do Sul pelo Winnie Mandela, tivemos em Soweto, tivemos em Pretória, tive com a Winnie Mandela, uma pessoa muito querida, muito simpática, que estava sendo caluniada naquele momento, porque o Mandela estava no cárcere, estavam tentando difamar ela, porque sabiam da liderança dela. É o machismo, né, que no mundo todo existe, não tem como negar, como tem o racismo e o preconceito.
mas ela foi muito bacana conosco. Deu certo porque o mundo todo se movia pela libertação do Mandela. Nós somos mais uma gota no oceano, mas importante, né? Estava lá em nome do Brasil, nós estávamos lá. Eu tenho inúmeras fotos com Mandela, Winnie, enfim. Mandela foi liberto, enfim, naquele mesmo ano, pelo movimento coletivo planetário a favor do Mandela. Que deixa bem claro isso, né? Nós somos pingo d'água no oceano para ajudar. E depois Mandela se elege presidente da África do Sul e veio ao Brasil, e eu tive a alegria de recebê-lo aqui. Eu era ainda deputado, eu recebi ele junto com a bancada negra, que eram esses 4, né? Mas fizeram questão que eu entregasse uma medalha para ele, que o Congresso decidiu, uma medalha que ele foi recebido aqui no Executivo como a maior honraria que se faz a um chefe de Estado. Então foi um momento muito lindo, né? Mandela é uma pessoa, como disse um dia, eu sei que a frase não é minha, mas eu vou lembrar, diz que Bill Clinton disse que quando havia um encontro em que estavam os presidentes de todos os países, e quando anunciavam a presidência do Mandela, só a entrada dele, ficava todo mundo em silêncio. Depois vinham as palmas, era um silêncio absoluto, assim. Eu nunca me esqueço dessa história que eu vi o Bill Clinton contar. Ele disse que era um silêncio absoluto, era uma coisa mágica. Mandela é uma referência, é inegável, né? Pergunta para mim qual é a tua referência a nível planetário. Nelson Mandela. Porque eu vi, convivi, tive a alegria de estar com ele, e tive lá na África do Sul e a alegria de vê-lo aqui também no Brasil. E quero dar o gancho para dizer que foi das mãos da Winnie Mandela que eu recebi a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano. E foi ali que eu me inspirei, e claro, com a ajuda dos meus companheiros de viagem e de todo o movimento de negros e brancos que pensam em liberdade contra racismo, que nós construímos então. E eu apresentei o Estatuto da Igualdade Racial, e como as pessoas tranquilas, as pessoas que querem olhar para o todo, carimbaram como a bússola do combate ao racismo e ao preconceito no Brasil é o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a orientação na época era nós não virmos para o Congresso, né, no caso do Senado, e cada um ficasse na sua residência. E fazíamos o trabalho virtual. Tínhamos sessão no plenário e até em comissões, e naturalmente eu também fazia reuniões com a equipe todos os dias para programar como seria então a minha atuação, a divulgação, a ver como é que estava a situação, os dados, os números que eram assustadores, né? Por exemplo, o governo na época, né, não querendo reconhecer a importância da vacina. Tudo isso fez que eu mexesse, encaminhasse, inclusive com um projeto de lei, né? Eu me lembro que era o PL número 12, sempre me lembro, né? PL número 12, que apresentei para que a vacina fosse produzida no Brasil, né? Quebra das patentes, que eu recebi um apoio muito grande dos Médicos Sem Fronteiras, que era uma tese que eles também defendiam e entendiam que era fundamental. O Brasil não parar de pagar uma fortuna e a vacina chegava no Brasil quando eles bem entendiam, aqueles que dominam o mercado, né? Principalmente o laboratório, o mundo farmacêutico, né? E isso fez com que a gente acelerasse esse processo. Enfim, conseguimos aprovar na Câmara e no Senado. Aqui no Senado, eu fui o autor do projeto, aprovamos, felizmente. A Câmara também, depois de muito debate, se não me engano, o relator na Câmara foi o Aécio Neves, né? Conseguimos também aprovar para que houvesse a oportunidade do Brasil produzir a vacina. O governo veta a maior parte, e nós trabalhamos muito para derrubar o veto. Enfim, ficou uma lei meio capenga, né? Devido aos vetos do governo anterior, porque o governo anterior, do ex-presidente Bolsonaro, não concordava com essa visão que nós tínhamos de, inclusive, produzir a vacina aqui no Brasil. Olha, como eu sempre fui um homem, como eu digo,
sem fronteira, sempre viajei muito, militei muito fora do Rio Grande do Sul, fronteira nesse sentido, né? Como fundador da CUT, enfim, e fui também como sindicalista para o exterior muitas vezes. Eu fiquei muito sozinho, mas fiquei sozinho porque eu estava lá para trabalhar, né? Esse deslocamento que fiz para outros países e também fora do nosso estado, né? Então eu não tive muito problema. Primeiro porque eu trabalhava muito com o computador, com a internet, ajustávamos para que eu tivesse sempre um assessor lá comigo, isso no dia a dia para trabalhar, né? Claro, de noite eu morava sozinho, mas durante o dia um assessor ficava lá, montávamos, trabalhávamos, e montar todo o aparelhamento, né, para que eu pudesse interagir, inclusive no plenário da Câmara dos Deputados. O sentimento é que estávamos num momento muito difícil, fiquei isolado, assisti a formatura do meu filho em Direito na UBRA, daqui, porque eu não tinha como ir para lá, porque a orientação era não viajar, devido ao perigo do avião, enfim, e a pandemia se alastrando por todo o país. Eu fiquei aqui, inclusive naquele período em que ele se formou. Claro, eu falei com ele via internet, via celular, durante o ato da formatura e naturalmente depois também. Mas são episódios que marcaram muito aí, e o sofrimento, né, o mais que me deixou, digamos, muito triste, muito triste, magoado porque o governo não queria aceitar. E vendo que a situação das pessoas morrendo aos milhares, e nós numa posição ainda de retranca, infelizmente, porque não queriam votar a matéria que poderia liberar a produção de vacina. Mas, enfim, fizemos a nossa parte, depois teve a CPI. Eu não fiz parte da CPI, mas acompanhei esse trabalho, das denúncias de tudo que houve nesse período, e isso é um fato que repercute até hoje. Como era dito ao povo que vacina não era importante, muita gente pensa que até hoje não é importante fazer a vacina de prevenção, e todos nós sabemos a importância do Zé Gotinha. Me lembro de um programa que tinha os governos anteriores ao que chegou a época da vacina, que o Zé Gotinha era fundamental, e as crianças iam brincando fazer vacina, os adultos naturalmente. Aquela onda do Zé Gotinha pegou e que fez com que a vacina fosse então aplicada em grande quantidade, apesar do movimento contra a vacina, que infelizmente até hoje, né, existe. Primeiro, eu sempre pensei, pela minha atividade, eu sempre quis estar na vida, não é na vida pública, sempre quis estar na frente, junto com os movimentos, não só eu na frente dos movimentos sociais, né? Então, quando eu estava no colégio, me lembro, eu sempre era o presidente de sala de aula, o presidente do Grêmio já, de ginásio noturno para trabalhadores, como o presidente Vargas lá em Caxias, o de Santa Catarina também lá em Caxias, porque a ditadura militar me tirou da época. Eu fazia muitas passeatas e caminhadas e vinha a Porto Alegre, me tiraram no ginásio noturno para trabalhador. Me botaram no Santa Catarina, que é o compromisso de eu não fazer política lá. E em 2 meses eu era presidente do Grêmio lá também. Então já vi que estava escrito nas estrelas, como alguém disse, né? Bom, daí que me questionaram lá também, eu peguei e saí de lá também, e daí fiquei só nas fábricas, né? Paguei então, fui para as fábricas, e aí vem também um detalhe interessante, né? Eu virei técnico de futebol do Eberle da Maia, joguei, mas é interessante essa, porque eu jogava de centro-médio, era bom jogador, você não se mete comigo no futebol, porque eu sou bom. Deu um belo dia, a moçada faz uma reunião lá, os jogadores, para entrar o cara, hein? Pô, tu está muito bem jogando, tu é tão inteligente, tão competente, que tu vai sair do time e vai ser técnica. Eu tive que rir, né? Digo, vocês é que são inteligentes, me deram esse monte de elogio para me botar no banco. Resultado, aí virei treinador da Eberle. Naquela época, o Eberle já hoje, ali no centro da cidade, que era a Maesa, já não existe mais. Inclusive vão fazer agora lá um grande museu, um espaço público lá. E eu estive lá apoiando já. Eu tirei um curso técnico no Senai, marceneiro, e fui para ser modelista, mas modelista de peça, metalúrgico, né? Fui trabalhar na metalurgia no Eberle. Nesse período todo, até fazer o curso técnico, eu vendi livro, eu fui amassador de barro para um senhor que era como é que chama? Como é que eu diria? Era um gênio e uma pessoa muito humana, Atílio Bovo, falo de forma elogiosa para ele,
que eu era vizinho deles, pais pobres. Ele disse, olha, se o Renato quiser, ele me ajuda a fazer as bolinhas de barro, eu faço as vasos. Então eu ficava lá horas, quase que brincando, mas aprendi o valor do trabalho, brincando. E depois ia para aula, claro. Depois ia para o colégio e fiz meu estudo no Grupo Escolar Maguari, lá em Caxias do Sul, né? Mas para mim foi interessante. E nesse período, depois que eu saí lá da fábrica de vaso, desse senhor, que para mim eu tenho uma imagem dele que jamais vou esquecer, era muito, muito querido, né? E ele me ajudava com dinheiro que eu comprava meu tamanco, minha sandália, para ir para o colégio. Mas depois dali, eu fui trabalhar nas fábricas e estudando também, essa história que eu já contei um pouco, nos grêmios, presidente de grêmios, e acabei indo para Porto Alegre, porque eu recebi uma proposta do Varig para ser modelista do Varig na época, né? Daí fui para lá, em seguida recebi uma proposta da Tramontina, Caxias do Sul, Canoas, Foz do Sul, Tramontina. E fui trabalhar lá também, porque eu era modelista, enfim, é uma profissão bem paga na época, viu? Não posso me queixar. E pertenço até hoje à Foz do Sul, do grupo Tramontina, minha carteira está assinada lá. Na época da vida eu fui com fábrica de vaso ali com meu querido, já faleceu, a Tiribovo, muito querido, tem uma imagem dele excelente. Ele me ajudou muito, muito, muito. Trabalhei com ele ali naquela fábrica de vaso, depois vendi, passei a ser vendedor de quadros, como era metido a falar bem, chegar na porta das casas, o quadro iluminado aqui, muita energia boa, né, fé em Deus, tal. E eu vendia aqueles quadros, vendia mesmo, viu? E as pessoas diziam, entra aqui, coloca aqui, como é que é? Botava na luz, aquele quadro todo iluminado, nunca me esqueço. Vai botar. Aí ela perguntava até onde eu devia botar na casa, entrava na casa. Mas o senhor acha você... Mas daí, guri, tu acha onde que é melhor? Dá um palpite aí. Eu digo, eu botaria ali, é metido já. Bom, esse foi uma também. E depois, além de vender quadro, vendia livro numa época também. Eu levava quadro, eu levava um livro. Quem não quer o livro, quer o quadro. Né? O quadro de santos, quadro de santos. Ou entregava um livro, vendia o livro sempre numa linha construtiva, né? Porque quem dava era um gurizão, ia dar com um livro que não fosse um livro positivo, né? Depois disso, eu acabei fui trabalhar na Getal, então eu tinha uns espaços livres. Nos espaços livres, aí me fizeram uma proposta para ver se eu não queria montar um estúdio de beleza em Caxias. Eu montei dois, muito metido, montei dois. Montei um lá no centro, quase lá no Imigrante, de Caxias, e outro ali na Ribeiro Mendes, a casa do pai lá, e tinha espaço lá. E lá eu fiz, então, embaixo da casa dele, um instituto. Nesse instituto, eu ia a Porto Alegre, eu tinha fuquinha amarelo, bem simplesinho, mas eu me defendia. Pegava o fuquinha, ia a Porto Alegre, lá no Marujo, é um cabeleireiro conceituado lá, ele inclusive produz, na época ele produzia, não sei se produz até hoje, o material para fosse alisar cabelo, fosse dar banho no cabelo, enfim. Mas o forte é legalizar mesmo o cabelo, né? Naquela época era o tchan. E eu aprendi a trabalhar com as duas mãos, aprendi fácil, eu aprendi como é que fazia. Então só ia lá, eu alisava o cabelo e tal, fazia todo um H e ficava bem mesmo. Então a pessoa ia uma vez, voltava dali 3, 4 meses, 5 meses. Fuquinha amarelo, fim de história. Eu tinha um fuquinha amarelo e depois tive uma Brasília amarela também, viu? E depois tive um Opala verde. Aquele Opala de 4 portas, verde, comprida, todo metido. E eu andava para cima e para baixo com aquele carro. Mas entre os fuquinhos amarelos, o mais importante foi um do Silvino Rex. O Silvino Rex está até hoje lá, é um militante histórico da igreja. E no fuquinha dele que a gente fez a campanha. A campanha para deputado federal constituinte, ele para deputado estadual, eu para federal. Nós viajava no fuquinha dele, o Rio Grande do Sul todo. Parava embaixo dormia nos postos de gasolina, normalmente, dormia no carro, nos postos, e comia banana, laranja. E os padres também não negam que a gente ia lá. Ele tinha uma relação mais próxima com os padres, embora eu fui até sacristão, eu fui, viu? E não me arrependo. E chegava nas igrejas no interior, não sei como é, eles tinham uma rede que se comunicavam, chegava lá, nós tínhamos de dormir, e jantava e tomava café e continuava. Então a campanha assim, e a campanha que eu fazia na época, eu me lembro, não tinha dinheiro para a campanha, ninguém nós fazia. Ali foi uma criação efetivamente minha, porque eu era acostumado com aquilo. Meu pai me mandava de manhã sempre
buscar o pão na padaria, né? Lá no Seu Raimundo, se eu não me engano. Muitas vezes era fiado ainda, viu? Chegava lá, maior de pau. Seu Raimundo, não é para quem é lá, para casa de Inácio? Digo, tá, tu é o filho dele. Não, pode levar. Meu pai era muito pontual, o filho dele, o pai ia lá e pagava. Então eu comprava aquele pão, né, um pão quase meio metro, não 1 metro, né? No máximo ali, eu acho que é uns 30 centímetros. Eu tenho uma noção clara disso que eu trabalhei em maçonaria. Uns 30 centímetros do pão, um pão grosso, né? E enrolava um papel de pão bem claro na volta dele todo. Daí eu comecei a pensar, digo, bom, esse papel vai fora. O papel ia fora mesmo. Daí eu comecei a orientar nas fábricas. Quando vocês comprar o pão, todos os dias, guardem o papel do pão. Guardem, e não vou dizer o número aqui, senão vou fazer propaganda de quem agora está usando o número, né? E coloquem o meu número, só para votar no país tem que ser isso. Então eles recortavam, a menina passava a tarde toda recortando papel de pão, eles levavam lá para a sede, no espaço onde a gente tinha lá, que normalmente era no porão de uma igreja, era no sindicato. Eu não tinha como alugar sede, né? E ia para lá e ficava cortando os papel de pão, os quadradinhos, com aquele papel, escrevia o nome Paim, deputado federal, número tal. E botava no número e dentro da fábrica eu passando um pro outro. E pegou tão bem isso, que depois, como é que chama? Na vida, o que é bom você copia, né? Não precisa inventar. E depois, lá na frente, eu fiquei sabendo que outros candidatos, homem e mulher para parlamentar, contavam a mesma história. Se fizeram, não sei, mas que contavam a mesma história, contavam. Mas aí eu fui o número 1, viu? Ninguém naquele período andava com tudo, eu nunca vi ninguém fazer. E eu espalhava aquele papelzinho e ia embora. A campanha era feita assim, comendo laranja, bergamota, banana na estrada, dormindo, aí trabalhando mais na casa dos padres mesmo, né? Dormia numa igreja ou noutra, ou numa indicação que eles davam, não, vão lá, dorme na casa de ciclano. E eu era muito ligado ao movimento sindical, né? Muito ligado, porque a primeira central que foi criada no Rio Grande do Sul, eu fui coordenador dela, depois que eu fui para a CUT, né? E era uma central unitária, era 7, Central Estadual de Trabalhadores. Eu fui eleito coordenador e fiquei tocando, né? Então eu tinha uma rede muito grande de contato no estado todo via o movimento sindical e as igrejas também que nos apoiavam. E cada dia uma história para contar, né? Quando ia para o interior sempre tinha alguém esperando para acolher, dar almoço e janta, se necessário, e onde dormia. E às vezes muitas vezes não levavam para lá e para cá, tinha que falar numa universidade, me levavam. Não é como é hoje, né? Hoje você tem aí fundo eleitoral, fundo partidário. Não é que não possa ter, né? Mas eu apenas discordo da forma como é feita. Por exemplo, agora, foi aprovada a política de cota para os setores mais vulneráveis, no caso aqui negro, mulheres, pessoas com deficiência, enfim. É absurdo. As distorções que eu acho equivocado. Não é que eu seja contra o fundo eleitoral do partidário. Vamos pegar o eleitoral, né? Mas no meu tempo era alma, coração e vida mesmo. Que você fazia as campanhas e se dedicava, e muita gente voluntária trabalhando. Era um outro momento da vida. Essa questão foi um momento lindo para mim, bonito, porque era a Igreja Pio X, ali de Caxias do Sul. E eu morava lá na Ribeiro Mendes, na divisa do Pio X com Getúlio de Santa Catarina, bem na divisa mesmo. A casa que o pai tinha era ali. E eu, nos domingos, era sagrado. Ia para a igreja e chegava lá, o padre dava as dicas para nós e vamos lá. Tal. De vez em quando eu queria dar uma provadinha no vinho do padre. Porque não é que eu fiquei, até hoje eu não bebo, eu nunca bebi, não bebo. Mas eu gostava de provar o vinho do padre. O vinho do padre era uma delícia. Aí o padre dizia, acho que ele combinou com meu pai, pode tomar um pouquinho, mas com água. Que em casa era assim também. O pai ganhava o vinho lá das colônias, onde eles iam tirar uva, ele nos levava para tirar junto, lá em Mato Perto, acima lá para a região, da onde ele chegou quando veio embora de Bom Jesus, ali do Silveiro, ali Barroca, tudo azul. Então ele tinha uma relação muito boa lá, e na época da colheita nós íamos para lá ajudar a colher. Claro que eles pagavam, né? Pagavam com um monte de coisas boas até, salame, queijo, vinho. Eles traziam uns garrafões de vinho, mas eles diziam, vocês podem tomar um pouquinho de vinho na hora do almoço. No fim de semana, mas com água, metade água, metade vinho. E o padre dizia a mesma coisa, tá bom, doutor, estou acostumado já. Mas felizmente, olha, não
não bebo cachaça, não bebo uísque, não bebo nada, mas um copinho de vinho bem natural, bem colonial, sabe? Meus irmãos pegam no meu pé às vezes. O cara virou senador e continua tomando vinho de garrafão. Eu digo, não paga, vinho colonial. Essas coisas da vida. Primeira atividade na fábrica, eu percebi que estava acontecendo alguns acidentes que era meio inexplicável, não deveria acontecer. E daí, quando eu falei isso, me lembro e falo que é muito respeitosa, vou citar, com o nome que eu citar é só respeitoso e carinhoso, senão eu não citaria. Eu acho que não dá para você fazer política destruindo outros. Mas falo do diretor, presidente, o Manfroy, muito querido, meu amigo, não posso dizer que eu era amigo dele, né? E daí, além de eu ter ido à Casa do Barbosa, Garibaldi, conhecer o complexo todo, né? Ele me disse o seguinte: pai, agora tem eleição para a CIPA, tu não quer... porque ali a CIPA até hoje é assim, que é um erro, hein? Eu acho um erro. Minha opinião, mantenho até hoje essa opinião. A CIPA, o presidente é indicado pelo empregador e o vice é eleito. Daí eu disse para ele: olha, eu aceito ser presidente, mas desde que vá para o voto. O mais votado é o presidente e o outro é o vice. E ele: não, tranquilo, eu quero que tu esteja lá para ajudar os trabalhadores. Aí teve um que antes de eu ser presidente da CIPA, o Udo, né? Perdeu o braço num acidente, né? Bom, mas vamos lá, acidente do trabalho. E aí, enfim, assumi a presidência e, graças a Deus, deu tudo certo. Encaminhamos bem. Eu estava na presidência da CIPA, acho que nem um ano. Aí fui convidado para ser presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas. Claro, disputar. Fui lá, disputei, fui eleito presidente. E, em seguida, havia no Brasil já a onda da fundação de centrais. Em seguida foi fundado as centrais, eu fiquei, enfim, naquela divisão eu fiquei com a CUT, fiquei secretário-geral, depois foi vice, e nesse período surge, logo em seguida ali da fundação, a ideia da Assembleia Nacional Constituinte. Os trabalhadores do Rio Grande do Sul fizeram um congresso para discutir ideias, propostas, um organograma, o que nós íamos defender os trabalhadores na Constituinte. E no meio desse debate, lá nos Metalúrgicos de Porto Alegre, um grande evento, surgiu a ideia que nós tínhamos que ter pelo menos um representante dos trabalhadores na Constituinte. Ou dois, se fosse possível, ou mais. Fruto daquele congresso. Não é que não poderia ter outros que iriam disputar para ser também Constituinte, que também poderiam defender os trabalhadores. Aquele congresso tinha o meu nome e o do Valdomingo Osso. Quero aqui também render minhas homenagens. A família dele estiver ouvindo, lá de Bento Gonçalves. Ele era o presidente da federação. Aí esse é o meu nome e o dele, praticamente empatados. E ele disse: olha, eu vou abrir mão para o Paim, que se botar dois não elege nenhum, o Paim mais jovem vai ter mais facilidade de viajar ao estado e eu vou apoiá-lo, vou viajar com ele. E de fato ele fez isso. Resultado, nos elegemos, porque eu vou já avançar no Olívio, né? De forma positiva também. O Olívio é uma referência eterna para mim. Então se elegeram pelo PT, Olívio e o Paim. Os elegemos dois para ser deputado federal constituinte. Mas me lembro que lá no Congresso ele disse: tá, Paim, não vai defender os trabalhadores, hein? É com esse objetivo. Eu digo: não é bem assim. Vocês escolheram a mim, mas estamos aqui lá decidindo. Pode escolher outro se quiserem. Eu não vou lá para defender só o trabalhador, ou para defender só o sindicalista, ou a categoria que eu pertenço. Não, eu vou para defender os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres, os deficientes, os negros, os brancos e todos os setores vulneráveis, LGBT. Inclusive até um livrinho eu pedi que nós íamos fazer e fizemos. Um trabalhador na Constituinte, mas com esse leque de propostas nas políticas humanitárias, defendendo posições dentro desse debate, que estão lá escritas até hoje na Constituição, de propostas que, de fato, melhorem a qualidade de vida do povo brasileiro, a sua amplitude. E eles aceitaram, acharam até bonito, bateram palma, tá, é você mesmo, olha isso, aquela coisa toda. Foi muito bonito e eu fui bem votado, e o PT elegeu dois, se repito, foi eu e o Olívio. Na Constituinte, nós marcamos nosso espaço, quero fechar esse raciocínio, né, na defesa desse leque de questões.
Tanto que criamos a Bancada Negra. Tínhamos também a bancada sindicalista que eu fazia parte, né? Um grupo de sindicalistas que se elegeram na época, inclusive o Lula, o Olívio, eu, João Paulo de Molevade e tantos outros. Se perguntar para mim o que eu mais gosto de comer, uma das coisas que eu mais gosto de comer é pinhão. Alguém pode falar, mas o que é esse tal de pinhão? Pinhão, ele dá na Araucária, né? É um pinheiro que vai lá, é uma árvore redonda com os galhos só lá no topo e dá umas pinhas desse tamanho, tu debulha e tira o pinhão ali de dentro. Dá para comer cozido, assado. Então, pinhão é o primeiro nome que vem na cabeça. Mas como eu nasci e vivi numa região colonial, italiana, alemã, e naturalmente estão ali espalhadas todas as etnias de raça, negro, branco, índio, né? Mas ali naquela região a comida é mais italiana. E se perguntar para mim, uma comida que eu mais gosto é massa. Só que eu não posso comer muito massa porque engorda, né? Olha, uma massinha, um pãozinho feito em casa, um queijinho colonial, um salamezinho aquele assim, não aquele salame duro que compra no mercado, é um salame que chega a se debulhar, como diz, debulhar, que debulha o pinhão na pinha. Mas o salaminho desse colonial, uma linguiça colonial, eu gosto de perguntar, e outras comidas, eu gosto de feijoada também, mas polenta também. Olha, quando eu era novo, nós somos de uma família de pai e mãe que ganhava o salário mínimo e eram 10 filhos. Aquela polenta deliciosa que a mãe fazia, jogava em cima da tábua, cortava com linha e dava para nós comer com ovo. Só que o ovo naquela época muitas vezes era meio para cada um, né? Fritava um ovo, cortava no meio, metade para ti, Renato, metade para você. Enfim, os outros irmãos lá. Eu não vou dizer um ou outro, né? Então eu digo, um dessa. Metade do ovo para cada um. Não passei fome. Se eu dissesse que passou fome, não passei fome, não. Nunca passei fome. Nós sempre trabalhamos, sempre nos viramos. E teve uma época que comemos. Sim, pão, a polenta, e na horta tinha radite, tinha agrião, que nós mesmos plantávamos e colhíamos. Ali na Ribeiro Mendes tinha radite, tinha repolho, tinha agrião, e tinha mil tipos de brincadeira. Nós morávamos numa região, ali em Caxias, perto da Getal, tinha o rio que vinha da represa, já bem limpinha. E ali a gente tinha aquela alegria de tomar banho, de pescar. E eu pegava peixe e levava para casa. E a mãe fazia com polenta. Pegava mussum. De falar de mussum, viu falar em mussum, agora quando deu a enchente no Rio Grande do Sul, eu acho. A mussum é um peixe, mais ou menos, tem até de 1 metro e pouco. E o mussum é um peixe que você tira o couro e come ele. Tem nada a ver com cobra, viu? Eu comi mussum com cobra. Eu gostava muito de carne de mussum. Então eu pegava o mussum. Infelizmente, tenho que dizer, às vezes, do Rio do Tega, que ele dá no meio do lodo, né? E o Tega é um rio muito poluído. Mas tinha que comer, né? Pegava o mussum, levava, tirava o couro direitinho. Às vezes o pai ajudava, porque não... Claro, nós nem falava que era no Rio do Tega, nós falávamos que era o rio que vem da represa, que era um rio limpinho. Tinha as tocas, ele se entoca no meio do barro, e tu bota lá bota o anzol e pega.